Vamos conversar um pouquinho sobre desidratação em bebês? Então vem! Um curso recente e eu fui alertada nesse curso da importância da gente conversar sobre desidratação com os pais, com as mães, com os cuidadores. Porque muitas vezes os nossos bebês, especialmente os bebês piquirruchos, pequenininhos na primeira semana de vida, tem risco às vezes de estar desidratando lá no nosso nariz, na nossa casa. E a gente às vezes não vê, não perceber. Mas por que, doutora Luz, isso aconteceria? Isso aconteceria porque às vezes os bebês na primeira semana de vida, eles podem ter dificuldade de mamar. E às vezes isso o bebê acaba dormindo muito, a gente acha que ele é bonzinho, porque ele está com dificuldade de mamar, ele economiza energia para não perder mais energia, ele não chora. Então ele acaba lá ficando quietinho. Olha aí como é importante a gente estimular o bebê e acordar o bebê para mamar mais frequentemente. E aí o bebê faz xixi, acaba fazendo cocô, sua, e a gente coloca mais roupa no bebê, porque muita gente confunde amor com calor. E aí o bebê soa muito. Enfim, resumindo, o bebê acaba às vezes desidratando e às vezes até desnutrindo ali embaixo dos nossos olhos. Isso pode acontecer tanto na comunidade carente como também nos altos condomínios de luxo, que pagam às vezes consultas caríssimas. Então é super importante que a gente fique atento aos sinais de desidratação. E quais seriam esses sinais? Se a gente ficar esperando só os sinais graves de desidratação que a gente vê nos livros de pediatria, às vezes só fontanelas coladas no crânio, com 2 dedos abaixo, os olhos fundos, pele acinzentada, ou então pregas cutâneas, pode ficar tarde demais e o bebê às vezes precisar ir para uma UTI ou tomar soro na veia. É muito importante que a gente fique atento aos sinais precoces de desidratação, que são sinais assim que acontecem mais cedo. E que se a gente ficar atento a esses sinais, a gente pode intervir mais rápido e resolver a causa mais rápido. E é isso que eu vim falar nesse vídeo, os sinais mais precoces de desidratação, principalmente nesses bebês menorzinhos que estão aí em casa. Vamos colocar a pulguinha atrás da orelha e ficar bem esperto, tá bom? Quais seriam esses sinais, doutora Lu? Primeiro sinal seria um sinal comportamental. Ele é difícil de dizer porque muitos bebês podem se confundir. São várias causas que podem levar a esse sinal, tá, gente? É aquele sinal daquele choro irritadíssimo. São outras causas também podem levar a esse choro irritado, aquele choro que não cala, aquele choro que é mais do que o normal. Um APLV, por exemplo, pode levar a esse choro também, mas a desidratação também. É aquele bebê que não para de chorar, que não consegue dormir, que fica sempre naquele sono leve, aquele bebê que, como diz uma pediatra que eu admiro muito, que é a doutora Vânia Gato, quando ela entra no hospital, ela já sabe o bebê que está desidratado, porque no quarto é aquele choro histérico, que é aquele choro fora da curva, aquele choro muito alto. Outro sinal muito grande é aquelas mamadas infinitas, é o bebê que não larga, que ele suga, quando ele solta, ele suga 24 por 24. É as mamadas infinitas. Será que esse bebê está conseguindo ser eficiente na sucção? Será que ele está conseguindo retirar da mama a quantidade necessária para satisfazer o que ele precisa em termos de alimentação, para se hidratar e realmente conseguir o balanço hídrico necessário? Temos que ver. Outro sinal muito importante, mais fácil de avaliar, são a parte física. Os lábios do bebê começam a descamar. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem, tá? Fica descamando. O meu também, mas o meu é sempre assim. Mas algumas pessoas têm isso também. É aquelas pelinhas que soltam dos lábios, sabe? Fica sempre soltando pelinha. Opa! Isso é boca ressecada num bebê recém-nascido. Preste atenção. Será que esse bebê está bem hidratado? Aí você vê o bebê aqui, ó, quando ele chora. Vê dentro da boca do bebê como está a saliva, está seca. Opa!
Isso também é um sinal importante. Se não tem saliva, pouca saliva, boca de escama, choros altíssimos e mamadas infinitas, você soma esses pontos, já tem que procurar sinal de alerta. E aí você vai olhar um fator muito importante. Xixi, fraldas de xixi. Se não está tendo muitas fraldas de xixi, aí a gente tem que procurar, de fato, um pediatra assim que possível para avaliar como é que está seu bebê. Esses sinais de desidratação precoce, a gente já tem que correr para fazer uma avaliação. Quando a gente consegue detectar isso antes de que ele evolua para algo pior, a gente pode ver aí e fazer um diagnóstico precoce. Às vezes é o manejo da amamentação, às vezes é a língua do bebê que não estava conseguindo retirar da mama o leite da mãe. Na grande maioria das vezes não é a mãe que tem uma baixa produção, às vezes é o bebê que não está conseguindo fazer uma sucção eficiente. Em outras vezes não, é a mãe que tem uma cirurgia anterior da mama e não está conseguindo produzir, ou tem algum problema hormonal, enfim. Mas nos dois casos, no caso que for, a gente tem que tomar uma providência, porque independente da causa, nós temos que, em primeiro lugar, fazer o quê? Alimentar esse bebê, nutrir e hidratar esse bebê, porque a saúde do bebê tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, fique de olho na hidratação do seu bebê, principalmente nesse primeiros dias de vida. Mas isso não serve só, desidratação não vai acontecer só nos primeiros dias de vida, ela pode acontecer em qualquer momento. Se de repente seu bebê maior, né, um bebezinho maior mesmo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de vida, tiver uma infecção intestinal, uma diarreia, uma virose, uma gastroenterite, né, um rotavírus, ele pegar qualquer tipo de problema gastrointestinal, esse bebê, essa criancinha maior, né, esse bebê maior, ele também pode desidratar. Só que aí, como que você vai ver os sinais? Esse bebê, ele vai ter sinais como? Ele vai ficar mais irritado em personalidades, ele pode ser uma criancinha até de 1 ano ou 2 anos, por exemplo, ele pode ficar mais irritado ou mais sonolento, alterar o comportamento. Ele pode também diminuir o xixi ou ficar com o xixi muito concentrado em amarelo. Isso também é uma observação que você pode fazer também. Ou ele também pode ficar com o quê? Com a boca seca, também é um sinal. Então, assim, tudo que eu falei para os pequenininhos serve para os maiorzinhos também, né? Esses dados, esses olhos fundos, diminuição de frequência, eu estou aqui até diminuição de frequência de urina, todos esses dados são importantes. E as crianças, a gente tem que tomar cuidado. Você lembra da doutora Zilda Armes? Você conhece a pediatra, a doutora Zilda Armes, que ela é da Pastoral da Criança? Se você não conhece, procura no Google, porque essa pediatra, eu amo ela de paixão. Ela já está no plano espiritual, mas eu amo muito ela de paixão, porque ela salvou milhares de vidas, ainda continua salvando pelo trabalho que ela criou no Brasil. Eu sou uma formiguinha da Pastoral da Criança, né? Eu sou uma agente multiplicadora, eu capacito os agentes da Pastoral. Um beijo no coração de todos os agentes da Pastoral da Criança que trabalham pela saúde das crianças. Eu amo cada um de vocês que fazem essa missão. E ela ensinou o trabalho principal, inicial da doutora Zilda Armes, foi ensinar nas comunidades, através de uma colherinha de plástico, não sei se vocês conhecem, a fazer o soro de reidratação. Porque muitas pessoas morriam, muitas crianças morriam por causa de desidratação. Hoje em dia, não precisa mais, né? Existem no posto os pacotinhos, existem os soros prontos que a gente consegue gratuitamente nos soros. Nos postos de saúde, esses pacotinhos que a gente leva para casa. Mas se você mora, às vezes, lá no meio de um lugar ermo, que não tem, às vezes, um posto de saúde, muitas vezes você vai usar a colherzinha da doutora Zilda Armes. Mas sempre é importante que você procure o seu profissional de saúde para avaliar essa criança que está desidratada, e não evitar se automedicar, principalmente no bebê pequeno. O bebê pequeno a gente nunca medica sem avaliar, tá? Então, fique atento à desidratação. Desidratação mata. E uma coisa muito importante é que água não hidrata. Eu vou dar água para curar a desidratação. Água não
hidrata ninguém. É engraçado, né? Tem gente que acha que a criança desidratada, se eu der água, vai hidratar. Não hidrata, porque a desidratação não é perda de água, é perda de eletrólitos, que tem sódio, potássio, são vários elementos que o corpo perdeu. E dar a água só pode ser muito perigoso. Então, por isso que a doutora Zilda, né, com aquela colherzinha, ela fazia uma mistura caseira na época, para quem não tinha acesso à saúde, né, e tem muita gente que ainda não tem acesso aos postos de saúde, e aquela mistura possível e caseira salvava a vida, porque era uma mistura de sal e açúcar para poder recompor os eletrólitos, porque água não cura desidratação. E não fique usando Gatorade, ou água de coco, ou suco sem orientação do seu médico. Desidratação em criança tem que ser avaliada, principalmente na criança menor de 1 ano. O risco é alto. Criança menor de 1 mês é urgência, emergência. O risco de ir para uma UTI é altíssimo. Então vocês, por favor, fiquem atentos. Por favor, levem na suspeita para uma avaliação do profissional de saúde. E muita gratidão a todos os agentes comunitários de saúde, a todos os agentes da Pastoral da Criança. Meu muito obrigado à doutora Zilda Armix, que aonde ela estiver, né, que ela receba meu amor e minha gratidão e que eu possa continuar contribuindo da minha humilde forma, como for, nessa missão da gente gerar vida e vida em abundância, que essa é a missão dela, né? Cuidar da vida e que a vida seja cada vez mais em abundância.